4 de junho. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira a contabilista Fabiana Scandiuzzi comentando as formas de fiscalização da Receita Federal. O consultor Sebastião Oliveira dando dicas de como ter um bom planejamento estratégico, além de uma pequena notável que fabrica agendas e materiais corporativos. E nesta semana, o presidente do SIMP, Joseph Cury, foi recebido pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Paulo Dimas Mascaretti. Fique com a gente! No último dia 31 de maio, findou o prazo de entrega da escrituração contábil digital. É uma escrituração que foi instituída para as empresas de lucro real e lucro presumido que tiveram distribuição de lucro ao longo do exercício de 2015. Essa declaração já tem o seu segundo ano consecutivo e ela veio suprimir a necessidade de registro dos livros contábeis nas juntas comerciais de cada uma das regiões. E aí o empresário pensa o seguinte: eu sou optante pelo Simples Nacional, eu sou obrigado dessa declaração, por consequência eu sou obrigado a ter escrituração contábil. Errado. Se nós formos analisar essa situação, o contribuinte que não apresentar o livro contábil, que não tiver sua escrituração regularizada, qual pena que ele sofre? Além de uma multa pela não apresentação, ou melhor, não cumprimento de uma ordem de uma fiscalização, ele também sofre com a possibilidade de um processo criminal. Por quê? Porque ele descumpriu uma legislação, ele sonegou informações para a administração pública. Portanto, independente do tamanho do empreendedor, pequeno, médio ou grande, a contabilidade, além de ser uma ferramenta de gestão, tem sido cada vez mais usada pela fiscalização para efeito de controle de faturamento e de sonegação do contribuinte. Não deixem de deixar sua contabilidade em ordem. Nesta semana visitamos uma pequena empresa que fabrica brindes personalizados e seu proprietário buscou uma alternativa para se adaptar ao atual momento econômico. Nos últimos anos a gente vem diversificando, colocando cadernos, que é o que tem mais procura, e saímos dessa sazonalidade, porque caderno não tem data, então nós conseguimos vendê-los em qualquer época do ano. Eles fornecem produtos inovadores com excelência no atendimento. Além dos cadernos e agendas, também fazem calendários, blocos e canetas. Achei que esse começo de ano fosse ser muito pior do que foi o ano passado. E me surpreendi que foi exatamente o contrário. Como eu disse antes, foi os 5 meses que nós mais vendemos na empresa desde o começo, nos 5 primeiros meses, que é uma época que é parada, sazonal, ainda mais com a crise do país. Eu estou bem otimista. Você sabia que a ex-nadadora Maria Lenk foi a primeira mulher sul-americana a competir em Olimpíadas? O feito aconteceu nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1932. Para custear a viagem, a nadadora e outros 68 atletas da equipe brasileira venderam café no porão do navio que os levaram até Los Angeles. Essa, você sabia? O mais importante é que a área comercial tenha um planejamento muito bem definido. Isso significa que ela tenha metas de vendas claramente estabelecidas por região, por divisão, por vendedor, por produto, de tal forma que o gestor possa acompanhar essas metas na semana, no mês, no ano, de uma forma sistemática e persistente. O fundamental é que ele desenvolva na equipe a percepção do que deu certo nas ações que foram feitas no período anterior e o que deu errado nessas ações, de tal forma que a equipe aprenda aquilo que gera os melhores resultados ou não. Cada vez mais,
uma área de vendas não pode funcionar de uma forma tão artesanal e tão empírica. Existem diversos estudos que comprovam as áreas comerciais que funcionam com método, gente preparada e definições de metas claramente feitas são as que geram melhores resultados. Pela última pesquisa Simp Datafolha, constatou-se que apenas 16% das micro e pequenas empresas utilizam comércio eletrônico, sendo que para só 5% as vendas correspondem a uma pequena participação no faturamento mensal. O e-commerce ainda tem muito a crescer em nosso país. Mesmo com o comércio eletrônico ainda sendo pouco utilizado pelas micro e pequenas, alguns empresários têm se destacado. Há 2 anos acompanhamos o esforço de 2 empresárias que davam início ao seu próprio negócio. Os obstáculos foram muitos, o aprendizado foi enorme. 2014 foi um ano bem bacana pra gente. A gente participou tanto da eShow em maio, quanto do Digitalks, que foi em Fortaleza. A gente palestrou, tanto na eShow quanto no Digitalks. A gente cresceu bastante o nosso quadro de funcionários. No começo do ano a gente estava com um quadro bem enxuto e no final do ano a gente está com 7 funcionários. E foi um ano de crescimento, de aprendizado e de reconstrução. Eu acho que a gente tinha um plano na cabeça e a gente repensou esse plano, a gente se adaptou. Eu acho que a vida da empresa é isso, é repensar, é se adaptar, é evoluir com o dia a dia. Hoje vamos contar mais um pouco dessa história. 1 ano depois, a empresa passou de 7 para 11 o número de funcionários e precisou de um espaço maior. Na verdade, a gente começou a empresa comigo e com a Ana, que somos as 2 sócias. E ao longo do primeiro ano a gente já contratou alguns funcionários e hoje a gente está num total de 11 pessoas. Então, a gente vem num crescimento gradativo, mas sempre aumentando o nosso quadro de colaboradores e buscando pessoas qualificadas, muito conhecedoras do mercado de atuação. Se a empresa cresce, os clientes também. E o que possibilitou a gente a crescer tanto o volume de funcionários como o nosso espaço foi o aumento da carteira de clientes e algo que é muito bom para a gente. Todos os clientes que estão com a gente, eles apresentaram crescimento do volume de serviços. Então, além de conquistar novos clientes, os clientes que a gente já tinha conquistado gostaram da gente, do serviço que a gente presta e acabaram ampliando os serviços contratados. O programa Hora e a Vez da Pequena Empresa vai continuar a contar a história dessa empresa que contraria o cenário atual e continua em plena ascensão. Conheça a parceria FIPECAF no cartão Simp de benefícios. A FIPECAF possui uma ampla grade de cursos de graduação, MBA, mestrado e extensão em contabilidade, auditoria, controladoria, atuária, mercado de capitais e finanças com descontos especiais para os associados Simp. Para saber mais, ligue 11 2184 2020 ou acesse o site www.fipecaf.org. Entrevista da semana. Presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Paulo Dimas Mascaretti. É um prazer estar consigo, presidente. Prazer é todo meu recebê-lo aqui no nosso Tribunal de Justiça. Esta sala onde nós estamos tem um significado muito especial. Qual o significado desta sala, presidente? Olha, esta sala aqui é onde se realiza o julgamento do órgão especial, que é um órgão da Corte que reúne a cúpula do tribunal, os 25 desembargadores que respondem pelas questões administrativas, pelos julgamentos de processos disciplinares contra juízes, ações penais contra juízes, contra promotores, deputados estaduais, ações diretas de inconstitucionalidade também são julgadas aqui pelo órgão especial. Então, nós temos aqui julgamentos muito representativos, de grande repercussão, né, para a Corte Estadual. Então, é uma sala importante onde nós temos aqui a reunião dos desembargadores mais antigos e agora os eleitos que compõem esse órgão especial que
traz esse julgamento. Né? O presidente claro. preside os julgamentos, né, e vota em questões específicas que estão previstas no regimento interno. Ou seja, nesta sala são tomadas as decisões, se é que a gente pode chamar assim, de maior repercussão estadual e até de âmbito nacional. Com certeza, aqui nós temos decisões muito importantes realmente. O senhor vem implantando uma gestão participativa, uma gestão nova para casa. Qual é a finalidade, qual é o objetivo e como é que vai andando esse projeto? Olha, a ideia é fazer uma gestão transparente, né, aberta não só aos servidores, aos magistrados, mas também ao jurisdicionado, aquele que é o destinatário da prestação jurisdicional, né, e fazer com que a gente tenha uma demonstração das nossas ações. A gente costuma ir ao interior, visitar as diversas comarcas, fazer as reuniões nas regiões administrativas, nos reunimos com os servidores, com os juízes, com a sociedade local, saber como é que está sendo a prestação jurisdicional nas comarcas que são integrantes daquela região administrativa, procurar corrigir, né, problemas que possam estar ocorrendo, né? A ideia qual que é da administração? É melhorar o serviço judiciário, né? Dar um serviço judiciário à altura da nossa população. Felizmente, pelo número de processos, pelas dificuldades estruturais, nós não conseguimos dar aquele serviço adequado em tempo razoável, que muitas vezes nós temos essa dificuldade da morosidade, mas nós estamos trabalhando para melhorar o nosso serviço. Então, essa gestão participativa, como o senhor colocou bem, é um caminho para que a gente possa estar em contato direto com as pessoas e trazer inovações. Presidente, alguns números só para ver e todo mundo conseguir dimensionar a importância e o peso disso. No Tribunal de Justiça existem 21 milhões de processos só aqui no estado de São Paulo. No Brasil são 105 milhões de processos tramitando no Judiciário. São Paulo, que o senhor preside, tem 360 desembargadores, 2.300 juízes, 45 mil servidores e mais 15 mil terceirizados. É isso mesmo. E todos estáveis. Todos estáveis. Ou seja, é uma mágica conseguir administrar isso, não é? É verdade. É verdade que nós temos, como eu sempre digo, um quadro de pessoal qualificado. Nós estamos investindo muito agora em valorização do servidor, qualificação do servidor. Nós temos uma escola judicial de servidores para fazer essa qualificação, né? Estamos investindo agora na qualificação dos servidores, no nosso serviço de automação, né? Uma qualificação melhor no manuseio do processo digital para melhorar a produtividade. Então, nós temos feito esses investimentos. Com esse processo digital, haverá uma mudança no futuro próximo, daqui a 4 anos, 5 anos ou algo assim, em toda a cultura do processo. No entanto, é necessária a formação de toda essa nova mão de obra, o aculturamento, etc., que deve ser um desafio gigantesco, até pelos números e pessoas envolvidas, e pessoas altamente qualificadas, como o senhor bem colocou. É verdade. Como é que esse desafio se apresenta? Como é que o senhor administra isso, presidente? Aqui nós administramos, né, ainda bem que temos uma equipe muito qualificada que nos auxilia, mas nós contamos aí, como nós dissemos aí, em primeiro lugar, com o processo digital já em andamento, né? Só que esse processo digital ele vai dar uma agilidade no processamento da causa, né? E vamos chegar no final, nós vamos ter sempre um juiz que está sentado atrás do computador para dar uma decisão justa em cada caso, né? Então, o que nós temos aí como desafio, e para melhorar o serviço, é dar a melhor estrutura de trabalho para os juízes. E temos aí, como disse, uma mão de obra qualificada em termos de servidores preparados para esse auxílio, né? E fazer com que o juiz, então, tenha condições de decidir até rapidamente, embora nós tenhamos aí causas muito intrincadas, né? Eu sempre digo que o juiz é um grande leitor, porque a cada dia ele lê mais de um livro, né? Cada processo tem 200, 300, tem processos com 1.000, 2.000 páginas para consulta, né? E depois o juiz é um grande escritor, porque ele tem que fazer uma decisão, muitas vezes escrevendo 20, 30 laudas para expor todos os fundamentos da sua decisão, por que ele está decidindo desta ou daquela maneira, o código exige isso, inclusive, e nós temos então que ter um juiz preparado, qualificado e bem assessorado. Então, o que nós colocamos é isso, que o nosso desafio é fazer com toda a máquina
esteja funcionando corretamente, para que chegue no momento em que o juiz vai ter que dar a decisão final no processo e esteja condições de fazer isso em tempo razoável. Mas, presidente, o senhor não parou aí, o senhor continua evoluindo e o senhor me parece que lançou também o Tribunal de Justiça Sustentável. É isso mesmo? Isso, nós estamos fazendo agora um trabalho até de conscientização, no sentido de que nós temos que gerenciar melhor os recursos que nós movimentamos. Nós temos no Judiciário, hoje aqui em São Paulo, no Estado de São Paulo, na Justiça Estadual, mais de 700 prédios. E temos que administrar tudo isso, né? Como o nosso senhor colocou, 45 mil servidores concursados e mais 15 mil funcionários terceirizados, né? E para limpeza, outros serviços gerais que são realizados, dá apoio ao trabalho da Corte, mas a verdade é que tudo isso gera um desgaste, uma degradação grande até no meio ambiente. Então nós estamos fazendo um trabalho de gerenciamento mais adequado dos recursos materiais, dos insumos todos que nós usamos, gerenciar melhor o consumo de energia elétrica, de telefonia, de água, de materiais descartáveis. Então é não só uma questão de economia de dinheiro praticamente, mas também uma mudança de mentalidade para dar uma contribuição também para o meio ambiente, né, para mostrar que nós podemos, mesmo no serviço público, trabalhar de uma forma racional, de uma forma que vá, de alguma maneira, também trazer uma repercussão positiva, né, na questão do meio ambiente. Um efeito sinalizador para a sociedade. Com certeza. Então, esse é um desafio grande e todos os nossos servidores estão envolvidos em todos os nossos prédios. Junto com isso, o senhor também está apoiando fortemente a conciliação. É verdade, nós estamos aí investindo nos centros de conciliação e mediação, né, que estão já espalhados em todo o estado. Nós já temos 165 centros, né, que são para soluções alternativas dos conflitos, né. Então, os Sejusques, como nós chamamos, né, tem tido um trabalho importante, principalmente no setor pré-processual. Antes de o processo ser instaurado, as partes podem procurar o Sejusque e, sem nenhum custo, se submeter a uma audiência de conciliação ou mediação e ali resolver, através do diálogo, os seus conflitos, né? E os resultados são muito positivos. Nós colocamos outro dia uma estatística mostrando que, por exemplo, um Sejusque, né, nas sessões que realiza, faz o trabalho quase de 9 varas, por exemplo, de família e sucessões. Então é um trabalho importante que nós estamos procurando mudar a cultura das pessoas e até incentivar os advogados a compartilhar dessa ideia, porque é um novo campo de trabalho para o advogado também, o advogado se especializar em mediação, né, e ter também a possibilidade de trabalhar, né, nessa área. Para somar com todas essas mudanças revolucionárias para melhor, tem um Código de Processo Civil. É verdade, nós estamos aí começando a utilizar e conhecer melhor as ferramentas do novo Código. Entrou em vigor agora no dia 18 de março de 2016, na verdade, mas é um código que ainda está sendo explorado, né? Nós precisamos nos adequar, nos adaptar, né? Ver a sinalização de melhorias no processamento dos feitos, mas eu acho que trará alguns avanços importantes. Nós estamos ainda, na verdade, estudando melhor, fazendo a adaptação, né? Já fizemos uma primeira adaptação do novo Código ao regimento interno, estamos estudando ainda alguns aperfeiçoamentos, né? Mas eu acho que vamos avançando e verificar de que maneira nós podemos conciliar, né, esses novos instrumentos que o Código traz com a celeridade que a população espera. Ou seja, é uma real revolução que vem ocorrendo silente dentro do Tribunal de Justiça. Nós temos que nos adaptar aos novos tempos, né? Como hoje os recursos orçamentários são escassos, nós temos que procurar criatividade, né? E temos que manter sempre, como eu digo para os nossos funcionários, para os nossos juízes, nós temos que manter sempre um pensamento positivo, né? Um pensamento criativo e não simplesmente crítico, né? Tendo aí sempre em mente um objetivo inovador e transformador. Então temos que fazer com que o tribunal, né, tenha essa agilidade e essa ideia de mudanças. O que representa ser a responsabilidade de ser um chefe de Estado, um chefe de poder, né, num Estado como São Paulo, que é uma das locomotivas do país. A gente diz que é uma missão e responsabilidade, né? Nós temos aí, né, que durante esse mandato, né, a oportunidade de dar uma contribuição maior para a administração, né? Eu, por muitos anos, acompanhei muito o desenvolvimento institucional e funcional
do nosso tribunal, participei muito da Associação Paulista de Magistrados e essa experiência me deu nossa APAMAGES, deu um conhecimento grande do funcionamento da máquina judiciária, né? E isso nos faz assim trabalharmos com uma certa tranquilidade, né? Conhecendo os mecanismos e procurando corrigir as deficiências que existem, né? Infelizmente, nós temos que admitir que nós temos falhas, né? No nosso serviço judiciário e temos que corrigi-las, né? Às vezes essas correções demandam investimentos que nós não podemos fazer neste momento, mas nós temos que trabalhar, como eu disse, com criatividade, envolver o nosso pessoal, os juízes, servidores, né? Para que todos tenham muita motivação, né? Para bem servir a sociedade. Todos nós, juízes e funcionários, somos servidores do judiciário. O judiciário é um poder, mas é um poder que vem prestar serviço para a coletividade e tem que ser útil nesse ponto. Presidente, o Tribunal de Justiça ou os tribunais de justiça do Brasil como um todo, os tribunais de segunda instância, passaram a ter um papel mais importante ainda do que eles já tinham com a nova legislação de que as decisões de segunda instância, em vários casos, são terminativas. Como que o senhor encara isso como desafio e responsabilidade futura? Olha, hoje tem aquela decisão do Supremo que diz que as decisões de segunda instância, condenatórias, podem ser cumpridas imediatamente, sem aguardar os recursos aos tribunais superiores. Então, isso na área penal tem uma repercussão muito importante, né? Porque permite muitas vezes que uma pessoa seja encarcerada ou permaneça encarcerada antes da solução final do processo, mas os nossos juízes, né, estão conscientes desse papel, dessa importância, por isso que às vezes a gente coloca aquela situação, olha, temos que ter uma meta de julgar rapidamente os processos, mas, por exemplo, um processo criminal, né, que envolve a liberdade de uma pessoa, ele tem que ser analisado com muito cuidado, né? Às vezes o juiz tem que ler 2, 3 vezes todas aquelas páginas com as provas, com as alegações das partes, para chegar a uma decisão justa, uma solução consciente, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, né? Cada processo tem um drama humano, mesmo na área civil, né? Temos questões de famílias, questões do consumidor, questões ambientais, ações civis públicas de improbidade administrativa, são ações todas elas, a mais simples que seja, tem uma pessoa que depende muito daquela solução, até aquilo tem uma importância muito grande para a sua vida pessoal e familiar. Então, acho que nós temos que ter esse cuidado. O juiz é uma pessoa que tem uma formação, primeiro jurídica importante, mas uma formação também pessoal para saber a importância da sua decisão, né, e fazer com que ela seja muito justa e muito coerente. Presidente Paulo Dimas Mascaretti, nós queremos parabenizá-lo pelo trabalho, desejar pleno êxito e sucesso nessa empreitada, reconhecendo o gigantesco desafio que o senhor vem carregando e que terá pela frente. Tomara que exitosa, como tem sido até agora. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!